muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. E hoje eu vou tirar a dúvida, acho que de muitas pessoas. Eu queria saber, Anderson, o que é exatamente o método para acabar com a fobia? Sim, essa é uma ótima pergunta, porque às vezes eu vejo que tem algumas coisas que para mim são, sei lá, óbvias demais e talvez nem seja tão óbvio, porque como eu convivo com isso todo dia, então, mas vamos lá. O método, ele é uma sequência de técnicas e métodos para reprogramar a nossa mente. Então, por exemplo, primeiro, como que uma fobia é formada? Para eu falar um pouco das técnicas, eu vou reintroduzir aquele assunto de como uma fobia é formada. O que é uma fobia? É uma conexão entre duas coisas na nossa mente. Duas coisas, aí eu estou chamando de coisas para simplificar aqui alguns termos da neurociência. Mas só para também não ficar tão coisa, então imagina que a gente tem uma linha reta aqui, e aí um ponto dessa linha eu tenho uma coisa, e na outra ponta eu tenho essa outra coisa. Então, deixa eu começar com essa de cá. Nessa ponta aqui, eu tenho, por exemplo, o conceito do que é altura. E aí a gente está falando de fobia de altura, por exemplo. Conceito do que é altura. E aí já vai variar. Para algumas pessoas, não, para mim é alto se eu estiver acima de 10 metros. Para outra pessoa, não, para mim é alto se eu estiver no quarto andar de um prédio, já começa a ficar alto. Se eu estiver num elevador panorâmico, meu Deus, para mim eu já começo a olhar para baixo e passar mal. Ou tem pessoas que vão falar, não, para mim uma passarela para atravessar a rua já é alto demais. Então, tá vendo tudo isso? Para várias pessoas muda, é diferente. Mas o que está aqui nessa ponta de cá dessa linha é o conceito do que é alto. E aí, para cada fobia, e aí existem... tende ao infinito o número de fobias, sabia? É praticamente quase realmente infinito o número de fobias possíveis, vamos colocar assim. Acho que a gente tem visto bastante isso Sim. na interação do pessoal, Sim. né? Porque cada dia eu me surpreendo com um tipo de fobia. Uma fobia coisa diferente. Que a gente, acho que tem coisa que eu nunca imaginei que alguém pudesse ter uma Sim. fobia e tem. Tem umas que a gente não consegue, né? A gente começa a rir porque fala, meu Deus, é muito inusitado algumas fobias. Fobia de anão, fobia de arco-íris. Acho que a mais inusitada foi a de arco-íris. De Acho que arco-íris. até agora nenhuma superou a de arco-íris. E aí a gente foi ver lá, e às vezes parece, talvez, deve ser alguém fazendo piada, mas não, a moça falou, não, quando eu tô ali no quintal de casa e aparece um arco-íris, eu corro para dentro e fecho a porta, enquanto o arco-íris não desaparece, eu fico lá. Então você vê que realmente é uma fobia e limita a vida da pessoa. Com certeza. Sei lá, de repente o tempo começa a ficar um tempo chuvoso, aí a pessoa, meu Deus, vai vir arco-íris e tal. Pode aparecer do nada em Do qualquer nada. lugar. Então, assim, não é uma coisa que, tipo, igual, às vezes, por exemplo, sei lá, fobia de cachorro. Você sabe Sim. mais ou menos onde pode ou não ter um cachorro, né? E pode sair de qualquer esquina também. Mas um arco-íris é muito, muito imprevisto, assim. Isso que eu estava falando esses dias, o número de fobias ele é praticamente ilimitado. Porque tá vendo essa ponta aqui onde eu estou colocando a fobia? Pode ser qualquer conteúdo, qualquer coisa. A gente olha para o mundo ao nosso redor, qualquer uma dessas coisas que estão aqui nessa mesa, que estão no ambiente, dentro de casa, na rua, qualquer coisa pode preencher esse lugar aqui, que é o lugar da fobia. Né? Então, é altura, cachorro, gato. Essa semana eu conversei com uma moça que tem fobia de coisas balançando ao vento. Ela, se tiver um balanço daqueles de criança e o vento bater, aquilo dispara em mim sensações horríveis. Aquele negocinho de regular como é que fala? A cortina, a persiana que fica pendurado. Se bater um vento e aquilo ali ficar balançando ao vento, para mim provoca sensações terríveis. Ela falou que não pode ver isso nem na televisão. Se estiver passando um filme e aparecer uma cena dessa, ela falou isso que deve limitar ela demais. Ela falou que já é o suficiente para ela começar a passar mal. Meu Deus. Então, eu estou me esforçando para começar a trazer esses casos diferentes, porque eu sempre falo dos mais clássicos, né? Altura, cachorro, aranha,
Eu comecei os podcasts falando desses mais clássicos porque fala com mais pessoas. Sim. Só que aí tá aparecendo muita gente nos comentários. Ah, mas a minha fobia é diferente, Sim, a minha fobia é diferente, a verdade. minha é diferente, a minha é diferente. E o que eu quero que as pessoas que as pessoas entendam hoje é que não é diferente. Tá vendo esse conteúdo aqui? Aí daqui a pouco eu vou falar qual é a outra coisa que está na outra ponta dessa linha, lá no cérebro. O conteúdo, a pessoa pode preencher com qualquer coisa. Fobia de coisas balançando ao vento, fobia de tartaruga, fobia de cachorro, de lagartixa e por aí vai. Beleza, o que está na outra ponta dessa linha aqui? Uma emoção muito forte. Por isso que eu falei que uma fobia é uma conexão na nossa mente, no nosso cérebro, entre duas coisas. E aí, quando eu falo na nossa mente, no nosso cérebro, tem algumas pessoas que tendem a levar isso para um lado místico, sabe? Como se fosse uma coisa... Eu não quero entrar muito nisso, mas como se fosse uma coisa espiritualizada. Tem pessoas que tendem a levar as emoções como uma coisa da alma ou do espírito. E não é. Quando eu estou falando aqui, tem uma linha conectando uma coisa, e aí eu já expliquei que pode ser várias coisas que estão aqui dentro, uma conexão entre um significado com uma emoção. Isso, tá vendo essa metáfora que eu estou usando de uma linha? Lá no nosso cérebro existe mesmo um caminho neural que vai sendo percorrido e conecta duas coisas. Então eu tenho em algum lugar do meu cérebro armazenado o conceito do que é estar em um lugar alto. Beleza. Isso aqui é o conceito de estar em um lugar alto. E aí essa sinapse dispara e percorre um caminho neural mesmo. Inclusive, isso dá para ser rastreado através de ressonância magnética. Essas ressonâncias mais modernas, a gente consegue realmente ver isso acontecendo. A gente consegue, por exemplo, comparar. Vai lá e escaneia o cérebro de uma pessoa ainda no estado fóbico. Digamos, a pessoa tem... Isso já foi feito. Por exemplo, a pessoa tem fobia de aranha. Aí você pega e mostra uma foto de uma aranha para essa pessoa, enquanto ela está lá na máquina. Aí você consegue ver as conexões, as áreas do cérebro que acendem. E, principalmente, por exemplo, o sangue é irrigado de uma forma diferente em diferentes partes do cérebro. Na hora que a pessoa está vendo lá a foto da aranha, tem partes do cérebro que recebem mais sangue, as sinapses ficam mais intensas. E aí depois aplica o método para acabar com a fobia e refaz esse teste. Coloca a pessoa de novo na máquina, está lá escaneando o cérebro e mostra a foto de uma aranha. As conexões estão totalmente diferentes. A forma que o sangue está irrigando o cérebro já está diferente, a distribuição do sangue muda tudo. Então, assim, hoje eu quero enfatizar isso. Nós estamos falando de ciência. Ciência. É isso que nós estamos tratando aqui. Então, eu vi algumas pessoas... Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem muito embasamento científico, porque às vezes eu uso metáforas para explicar, eu uso exemplos lúdicos, eu chamo de tem uma coisa e outra coisa, porque eu quero evitar esses nomes rebuscados da neurociência, porque eu sei que isso vai afastar muita gente. E vai atrapalhar, pode até atrapalhar o entendimento. Então eu prefiro, às vezes, usar metáforas, historinhas, ou histórias de casos de pessoas que já superaram a fobia. Mas hoje eu quero mostrar isso assim. Olha, tá vendo tudo isso que a gente está fazendo aqui? Isso aqui não é brincadeira, é ciência. Ciência da melhor qualidade. Então, essa conexão, aí abri um parênteses enorme aqui para explicar. Tá vendo essa linhazinha que conecta coisa e coisa? Numa ponta, o significado do que é altura, ou o significado do que é aquela coisa que me dá fobia. Na outra ponta está uma emoção. Aí é um pouco mais simples, porque o número de emoções ele é limitado, né? O número de coisas aqui não, tende ao infinito, né? Porque daqui a pouco alguém inventa um objeto novo e aí tem alguém que vai ter fobia daquele objeto que nem existia antes. Verdade. Então isso tende ao infinito. Agora, o número de emoções que a gente sente, não, a gente tem uma lista de emoções. Amor, paixão, ódio, pavor, terror, desespero, medo. Então, assim, dá para a gente colocar num papel e listar as emoções possíveis que um ser humano consegue sentir. Já coisas na outra ponta que não é praticamente ilimitado.
Então, eu fiz essa introdução enorme para responder o que é o método, né? Sim. O método para acabar com a fobia, ele não vai trabalhar nem num lugar e nem num outro. Porque as emoções, eu não posso eliminar elas. Elas fazem parte da nossa vida. Tem até técnica para isso, mas não seria saudável. Um dia eu posso falar isso, por que o nosso repertório emocional ele é necessário e a gente tem que ter essas emoções. Um dia eu falei isso para uma pessoa num atendimento e a pessoa falou assim, Anderson, mas tem umas emoções que não servem para nada. Eu falei, fala uma aí. Ela falou, ansiedade. Eu falei, se eu zerar a ansiedade na sua vida, isso pode provocar pode não, com certeza vai gerar um problema terrível para você. Se você sentir zero ansiedade, se você nunca sentir ansiedade, nossa, isso pode ser terrível. Você pode se tornar uma pessoa totalmente apática durante a vida. Você pode se tornar uma pessoa sem reação diante das coisas. Você pode se tornar uma pessoa que não se prepara para o futuro. Tipo, deixa o futuro vir, o que acontecer, aconteceu. Então, a ansiedade ela tem um papel. O que não faz bem é estar o tempo todo ansioso. Acorda ansioso, vai comer ansioso. Parece que você está ansioso o dia inteiro e aquela emoção fica ali. Aí sim, você está usando a ansiedade de uma forma não saudável. Mas eliminar nenhuma emoção, sem exceção. Sei lá, você pode colocar aí na lista ódio, rancor. O que não faz bem é o uso. O uso que a gente faz dessas emoções. Inadequado das emoções. Exatamente. O uso é que pode ter problema. Como é que a pessoa está usando essa emoção? A raiva. Então, o uso às vezes está bem desastroso. Nossa, a pessoa fica com raiva e faz um monte de besteira. Então, tá vendo? Não é a raiva que faz mal, é o uso dela que faz mal. Qualquer dia a gente pode falar sobre isso num podcast, assim. Como usar melhor as nossas emoções. Digamos assim, um dia eu estava discutindo isso porque eu vi na internet uma pessoa falando de um treinamento emoções burras e emoções inteligentes. Aí eu discordei na hora. Eu falei, não, mas já começou errado já no nome do curso. Mais ou menos, eu não quero falar o nome exato para não criar briga com ninguém. Mas o nome era por aí. Você vai aprender quais são as emoções burras e as emoções inteligentes. Eu falei, não existe essa categoria de emoções burras e inteligentes. Pode existir um uso burro das emoções e um uso inteligente das emoções. Mas as emoções não dá para aplicar nenhum adjetivo nelas. E aí, voltando de novo, eu estou fazendo muito mistério, né, para falar o que é o método. O método não vai trabalhar nem nessa ponta e nem nessa. O método não vai trabalhar no conteúdo, no conceito, por exemplo, do que é a altura, e nem trabalhar na emoção. O método vai trabalhar nessa conexão entre as duas. Essa linha, sabe lá, o caminho neuronal que eu falei, as sinapses que conectam o conceito do que é a altura ao medo, ao pânico. O conceito do que é um cachorro, e aí conecta com o medo e o pânico. O conceito, ele não precisa mudar. A pessoa fala assim, não, se eu estou num quarto andar do prédio, isso para mim é alto. Beleza, continue achando alto, porque é mesmo. Se você cair daqui, é perigoso. Inclusive. Então, tá certo o seu conceito, tá vendo? Seu conceito, o quarto andar aqui é alto, até o segundo já é alto mesmo. Então, continue achando que é alto. Tá vendo? Eu não quero mudar o conceito. Sim. Tá vendo a sua emoção? Aí eu pergunto para essa pessoa, o que você sente, Alain? Medo. Um medo absurdo na hora da fobia, quando eu estou num lugar alto. Tá vendo esse medo absurdo? Eu não posso apagar ele também. Ele tem uma utilidade. Então, o que eu vou fazer? Tirar a conexão. A gente usa a técnica para enfraquecer cada vez mais essa conexão e aí, sabe, essa linha, e tirando e aí desconectando. O medo ainda existe lá no meu cérebro e o conceito do que é um lugar alto também existe ainda, mas eles estão separados agora, eles não estão mais conectados. A conexão foi desfeita. E aí, dos detalhes técnicos, a gente já falou muito, né? Tem a técnica lá de pegar as principais experiências, isso o pessoal pode ver aqui no podcast, né? De pegar as principais experiências que a pessoa teve com isso e reprogramar essas memórias para ir desfazendo essas conexões. Mas, de uma forma geral, é isso. A gente vai mudar lá no cérebro mesmo. Não tem nada de espiritualizado, tá, gente? É lá no cérebro que vai mudar. Essas sinapses, elas precisam... Enquanto essas sinapses estiverem disparando um neurônio no outro e criando essa conexão entre medo e pavor absurdo e o conceito do que é qualquer coisa,
altura, gato, cachorro, enquanto essas sinapses estiverem disparando aqui, a fobia não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca enquanto isso aqui existir. Então, o método, ele se aplica a qualquer fobia por causa disso. A gente está trabalhando na linha. Em todas as fobias, essa linha vai existir, essa conexão. A pessoa, mas a minha fobia é diferente, Anderson. Sim, eu estou interessado na linha. A pessoa, ela quer me falar do tipo da fobia dela, que, não, é arco-íris, não, é cachorro, gato e tudo. A pessoa, ela quer focar muito no conteúdo, e eu sempre, quando estou conduzindo a técnica, eu quero focar muito aqui, ó, na linha. E a linha é a mesma. A linha é a mesma. Se a gente arrebentar essa linha e desconectar, não interessa o conteúdo. A fobia vai acabar. Então, assim, as pessoas não precisam se preocupar, porque a gente também vê muito, assim, né, que as pessoas preocupadas, porque acho que como a gente vem falando muito de fobias comuns, até porque existe algumas fobias que a gente não faz a mínima ideia que exista, né, até que elas apareçam para a gente ter essa ciência. Então, assim, é exatamente essa clareza de que as pessoas não precisam se preocupar com o conteúdo, com o que elas têm fobia, porque o que vai ser trabalhado é exatamente a conexão, né? Isso. Essa conexão entre uma coisa e outra. Exatamente. E a conexão é igual em todas as fobias. O medo muda, tem gente que sente a emoção. Na ponta de cá, muda. Tem gente que sente pavor, tem gente que sente medo, um pânico. Sim. A emoção muda. E o conteúdo é o que mais muda, então. Tem milhões de fobias diferentes. Só que a conexão não muda, é sempre a mesma. E aí se eu sou um especialista em desconectar isso daqui, então eu não preciso nem saber muito qual que é a emoção que a pessoa... Tem gente que fala assim, Anderson, é uma emoção desagradável, eu nem sei dizer o nome. Tá bom, só isso aí que você falou para mim já é suficiente. É uma emoção desagradável, tá vendo? Ela não sabe nem o nome da emoção. Tem gente que não sabe nem o nome da fobia. Anderson, eu não sei, eu não tenho... A gente conversou sobre isso, acho que há 2 podcasts, sobre a pessoa que tinha uma fobia e não sabia nem de quê. Ela sabia que... Ela falou, Anderson, tá vendo essas coisas que você fala de fobia? Eu sinto exatamente isso, mas eu não sei do quê. Aí, caramba, como é que é possível a pessoa ter uma fobia e não saber do quê? Verdade. Né? Então, isso eu fico muito tranquilo. As pessoas chegam com várias dúvidas do lado de cá, só que essas dúvidas, elas não me atrapalham, porque eu virei um especialista em quebrar essa conexão. Na verdade, eu não o método, é um especialista em quebrar essa conexão. Então, e a conexão é sempre a mesma. São sinapses que estão conectando coisas com coisas. Um medo a um cachorro, um pavor a lugares altos. As conexões mudam, mas a linha é a mesma. Então, o método é ciência, né? Exatamente. É ciência que é para deixar claro para as pessoas que não tem nada por detrás disso. É ciência, é um estudo, uma técnica que foi desenvolvido pela ciência. Exatamente. Né? As pessoas costumam confundir isso? Sim, Confundir isso que é ciência, que é outras coisas? Muito, muito. Assim, o que... essa semana mesmo, algumas pessoas conversaram comigo. Na verdade, quase sempre eu escuto isso. Assim, teve uma moça que ela chegou para mim... esse exemplo vai ser melhor. Teve uma moça que chegou para mim e assim, ela estava desesperada. Porque a fobia praticamente limitou a vida dela inteira. Eu vou resumir a história para não ficar longo. Ela já não estava mais saindo de casa. De tanto que a fobia foi se generalizando. Ela começou com fobia de ônibus, depois foi ficando com fobia de lugares lotados. Aí imagina, supermercado, shopping, praça de alimentação do shopping, uma loja de departamento muito cheia. Aí a pessoa, às vezes, a igreja está muito cheia. Aí a pessoa vai limitando. Aí ela foi se afastando de todos esses lugares onde tinha muita gente, chegou ao ponto que ela não conseguia mais andar na rua. De sair de casa para colocar o lixo para fora já era uma experiência terrível para ela. Aí imagina uma pessoa que está totalmente limitada por causa de começou com a fobia de ônibus e agora já não está mais saindo de casa, porque a fobia foi piorando. Além da fobia aqui de ônibus que foi piorando, ela foi se ramificando para outras áreas da vida. Outras áreas, ela começou a gerar várias fobias, várias. Isso é uma tendência também que acontece com muitas pessoas.
a fobia começa a se espalhar para outras coisas. A pessoa começa a ficar com vários medos, não no mesmo grau. Às vezes a de fobia, a de ônibus era muito forte, aí a de lugares lotados também começou a ficar muito forte. Aí às vezes tem um outro aqui que também, um outro medo, mas que também não é tão forte, às vezes não é tão forte, mas vai espalhando para a vida inteira, um medo generalizado, um medo espalhado por toda a vida. Por toda a vida que eu digo assim, por todas as áreas da vida e se estendendo para frente, né, em toda a vida. Ela me procurou porque assim, ela tinha uma crença que assim, esse método aí, será que é uma coisa que desagrada a Deus? Porque eu atendo muitas pessoas que são evangélicas ou católicas ou pessoas muito religiosas e elas tendem a vir com esse receio. Anderson, mas você não vai fazer hipnose não, né? E não é hipnose, tá? A gente deixar bem claro aqui que o que a gente faz não é hipnose. Ela, Anderson, você não vai fazer hipnose não, né? Porque eu tenho medo, eu fiquei com muito receio de vir aqui. Vou falar especificamente o que essa moça falou. Ela falou, Anderson, eu fiquei com muito receio de vir aqui assim, foi pela internet, de falar com você para a gente fazer o método e de repente isso ser uma coisa que desagrada a Deus. Aí eu tranquilizei ela, eu falei de toda a ciência por trás disso, que é um método científico, que não tem nada de espiritual, não tem nada de espiritualizado nisso, mas corriqueiramente aparecem. Só que assim, tá vendo? A vida dela estava tão travada, que ela mesmo com essa dúvida de se era uma coisa assim, ela veio, porque assim, estava meio que quase ela não tinha saída. Ela praticamente ela falou, eu preciso pelo menos tentar isso, né? E aí ela veio, e aí que bom que ela veio, né? Porque assim, 3 dias depois ela me falou, eu já tô, ela foi evoluindo aos poucos, sabe? Aí ela, Anderson, hoje eu já saí, já fui em tal lugar. Aí um dia depois ela, Anderson, hoje eu já fui em outro lugar também de novo. Ela, ainda tô com, ela ainda, sei lá, fico com um pouco de receio, mas não estou sentindo medo. Ela falou, estou indo aos poucos, porque ela já enfrentava isso há pelo menos 15 anos. Nossa. 15 anos. 15 ou 18 anos, eu estou fazendo as contas agora, de cabeça. De 15 a 20 anos, praticamente. Imagina. Você pensa que você colocar tudo isso daí, né? O tanto de coisa que ela deixou de fazer, deixou de viver, tanta coisa assim que passou pela vida dela, que ela se limitou por conta disso, né? E Sim. assim, aí foi cada vez mais, né? Porque primeiro ela se limitou a uma coisa, e depois outra, a chegar ao ponto que ela estava, né? Já não estava mais saindo de casa. E aí, assim, 3 dias depois, ela já me mandou o primeiro áudio lá no WhatsApp. Anderson, e tal, hoje eu fui em tal lugar, e fui, voltei. Confesso que eu estava com receiozinho, assim, mas fui, voltei, e não senti nada daquelas emoções fortes, não senti medo, fiquei tranquila. Aí estou testando aos poucos. Aí eu falei, não, tá certo, vai aos poucos mesmo. Aos olhos do Anderson chega brilho. Nossa! Eu falei para ela, eu usei uma metáfora. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que chama baby steps. Baby de bebê e steps é passos em inglês. Então seriam passinhos de bebê. Eu falei para ela, é bem por aí mesmo, é baby steps. Você já viu um bebezinho quando anda pela primeira vez? Tipo, o pai está segurando aqui, aí o bebê vai andando em direção à mãe, cambaleando e tal, anda meio metro, 1 metro, e os pais comemoram, e tal. O pai tentando filmar, a mãe chorando, é aquela coisa, né? Você nunca vai ver alguém numa situação dessa falando, mas essa criança aí não vai andar, não. Desse jeito aí, cambaleando assim, vai prestar, não. Você nunca vai ver ninguém falar isso. O que acontece? Os pais comemoram e todo mundo comemora por quê? Porque já estão vendo assim, lá na frente, já está vendo assim, caramba, daqui a pouco vai estar andando a 3 metros, daqui a pouco vai conseguir atravessar a sala, daqui a pouco vai estar correndo dentro de casa. A pessoa já vê isso, já vê isso. E a gente perde isso porque quando a gente fica adulto a gente não tem essa mesma capacidade. Eu estou estudando, sei lá, estou fazendo uma faculdade, aprendendo um curso novo aqui, e estou dando esses baby steps aqui, e aí eu me cobro muito. Não, mas desse jeito eu nunca vou correr, nunca vou voar nessa minha área, porque olha só, estou cambaleando. E eu falo, gente, por que a gente perde isso, né? E por que não se considera assim, como, por exemplo, eu estou, digamos, aprendendo a tocar guitarra. Nossa, tudo desafinado e tal.
Por que eu não me considero que... Não, ainda estou na fase de baby steps. Estou dando os meus primeiros passinhos, mas já consigo ver eu, daqui 1 ano, metendo uns solos de guitarra muito loucos e tal. É a mesma coisa, eu falei para ela, é bem por aí. Então eu falei, o bebezinho ele não anda 1 metro, da próxima vez ele não anda 1,5 metro. Depois de 1 mês, caramba, ele já está atravessando a sala inteira andando. Aí passa 3 meses, aí já está correndo, derrubando as coisas dentro de casa, correndo para lá e para cá. Então evolui muito rápido. Eu falei, a sua evolução vai ser exatamente assim. Você começa hoje, você foi em um lugar, depois vai em outro, vai em outro. Eu falei, quando você menos esperar, você vai estar em qualquer lugar, independente da quantidade de pessoas, se sentindo super tranquila. Eu falei, a sua evolução vai ser exatamente como de um bebê. Primeiro anda cambaleando, com menos de alguns meses já está correndo e voando. Isso brilha aos olhos, né? Nossa, eu me amarro. Porque imagina a pessoa há 15 anos sofrendo com isso. Realmente, ela vai ficar com receio. Porque assim, o corpo dela, ela falou, Anderson, não estou mais sentindo medo, pânico, não senti nada. Ela falou, fui lá, voltei e não senti nada. Mas a pessoa fica cética. Caramba, eu fiz um método uma vez, em um dia. Eu enfrento isso há 15 anos. Mesmo a pessoa não sentindo medo, a cabeça dela fala, não, calma, não sei, né? Vai que... Ainda mais a sutileza que é a técnica, Sim, né? porque é muito simples. Às vezes parece uma coisa banal. É igual eu falo assim, gente, se a gente vai fazer a técnica aqui, não vai acontecer nenhum espetáculo, uma coisa espetacular. Não, são coisas, processos naturais que existem dentro da nossa mente. Não tem nada de ciência de lançamento de foguete. Não. Nenhum espetáculo do Circo du Soleil. Exatamente, não tem nada de espetacular. Por quê? São coisas que existem dentro da nossa mente. Processos poderosíssimos, mas que estão lá. Então não vai acontecer assim, a gente precisa fazer uma coisa que... Não, às vezes é saber as chaves certas que ligam e desligam e quebram essas conexões. Mas aí eu comecei a falar disso porque ela veio com esse medo de ser uma coisa... Anderson, no caso dela, era evangélica. Eu fiquei com muito medo de repente, isso ser uma coisa que não agrada a Deus e tal. Aí eu expliquei para ela toda a ciência por trás disso, que não tem nada espiritualizado, é 100% ciência. Eu falei, por exemplo, quando o dente dói, eu falei, digamos que é uma cárie lá, que já está batendo no nervo, aquela que você não aguenta um dia. Você passa uma noite sem dormir, o que você faz na hora que você acorda? Vai ao dentista. Sim. Eu falei, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu falei, tenho certeza que tem pastores que vão ao dentista, que tem padres que vão ao dentista, não tenho dúvida nenhuma, porque se a pessoa, a espiritualidade dela não tem nada a ver. Assim, não vai impedir ela de cuidar dessa parte. Né? E isso não exclui os milagres. Por exemplo, um milagre pode acontecer. Deus opera milagres? Opera. Isso significa que os médicos agora são inúteis? Não. Inclusive, eu conheço vários médicos que são evangélicos, conheço vários médicos que são católicos. Se Deus opera milagre e cura algumas pessoas, então vamos acabar com os médicos, porque agora os médicos são inúteis. Não. Inclusive, acredito que Deus abençoa os médicos, Deus abençoa todos os profissionais da saúde. E os profissionais da mente são só mais que cuidam das pessoas. Existe uma tendência de pensar que problemas da mente são problemas espirituais. Eu vejo muitas pessoas confundirem isso, de achar que um problema da mente, um problema emocional é um problema espiritual. Não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Então, assim, eu geralmente falo assim, para cuidar do espírito, aí você procura a sua religião, procura o seu credo, os seus líderes religiosos ou a fé que você tem. Se você está com um problema no espírito, procura a sua fé. Se você está com um problema espiritual. Agora, se você está com um problema na mente, tem um monte de profissionais para cuidar disso, igual tem dentista para cuidar de dente. Sim. No entanto, que a gente vê vários líderes religiosos que procuram buscar cuidar da mente. Sim. Né? Padres, pastores, líderes de outras religiões, de outros credos. Né? Então, assim, eles buscam por quê?
eu costumo fazer uma analogia assim, é como uma plantinha, né? Nós somos como uma plantinha. Se você não aduba, não agoa, não pulveriza, não vai fazendo um monte de coisa, nós também somos assim. Se a gente não toma água, se a gente não se alimenta, né? Isso é o corpo, mas a gente também precisa cuidar da mente, né? A mente é uma conversa com um profissional, é uma conversa com um amigo, é espairecer, é fazer coisas que te trazem benefícios para a sua mente, né? E, às vezes, a gente se limita achando que nós somos capazes de fazer isso. Não, eu dou conta sozinha, não preciso de ajuda. Só que chega uma hora, e como são os casos de fobia, que a gente precisa de ajuda, porque sozinha ali na força, né, na força do ódio não vai. Você precisa, na força do ódio. Você precisa que alguém te segure na sua mão e fale, tô aqui, vou te ajudar. Sim. A gente vai atravessar essa conexão aqui junto e a gente vai ligar ela em outro ponto. Na força do ódio, foi ótimo. E assim, eu tenho conversado, eu já conversei bastante com alguns profissionais terapeutas, por exemplo, terapeutas que são evangélicos, terapeutas que são católicos, pessoas que cuidam dessa área, que cuidam da mente, psicólogos, terapeutas, enfim, eu não vou citar todos os profissionais aqui, não, mas assim, profissionais da mente, resumindo, que são pessoas espiritualizadas, que têm uma religião, que têm uma fé. Eu já conversei muito com essas pessoas que a gente precisa ajudar as pessoas a criar essa separação, a gente precisa trazer essa clareza de que problemas da mente não são problemas da alma. E, inclusive, tem um preconceito dentro de algumas religiões, assim, da pessoa, por exemplo, procurar um psicólogo. A pessoa tem vergonha de falar dentro da igreja dela que está indo ao psicólogo. O que o meu pastor vai pensar de mim? O que o padre vai pensar de mim se eu falar que eu estou indo no psicólogo? Porque assim, aí vai dar a impressão que ela é uma pessoa menos espiritualizada ou que está em débito em alguma coisa. Não, eu estou com esses problemas aqui, digamos assim, por exemplo, depressão, porque eu estou em débito com os meus afazeres religiosos, por exemplo, e não tem absolutamente nada a ver. Eu acho que, assim, infelizmente, né, em pleno auge do que a gente vive, de tantas informações, a gente ainda tem um tabu muito grande em cuidar da mente. Sim. Né? Em cuidar das doenças da mente. Assim, da mente que eu falo coisas que não são tocáveis, Isso. que não dá pra gente abrir, fazer uma cirurgia, fechar, né? É quase intangível, né? Isso. Então, assim, infelizmente, isso ainda é um tabu muito grande, Sim. né? As pessoas se limitam muito em se preocuparem, em várias vezes, em achar com o que o outro vai pensar se eu fizer esse tipo de tratamento, se eu buscar esse tipo de ajuda. Tem alguns até que pedem sigilo, né? Não, sim, não quero que ninguém saiba, que minha família não saiba, para não gerar aquilo assim, fulano tá com um problema mental, assim, tá ficando, sei lá, meio doido, tá procurando. Porque ainda acontece muito, eu escuto muito assim, eu faço terapia, mas tá ficando doida? Gente, nossa. Eu fico pensando assim, caraca, eu tô em pleno século XXI e eu tô escutando isso? Não. Sim, não, você me fez lembrar de um caso, a gente tá saindo totalmente do tema, mas eu tô adorando, porque isso é muito importante. Você me lembrou de uma líder religiosa que ela me procurou e justamente essa era a preocupação dela. Ela, Anderson, eu tenho uma posição de liderança grande dentro da minha igreja e eu demorei muito para te procurar justamente porque o que as pessoas vão pensar e o que elas vão falar, né? E como elas vão ver e assim pode gerar até um descrédito. Um descrédito. Isso, um descrédito. Acabar com a credibilidade. Poxa, a fulana lá tá indo no terapeuta. Nossa, então... E de forma nenhuma isso desmerece, por exemplo, a sabedoria espiritual que ela tem, o nível espiritual que ela tem, a intimidade que ela tem com Deus. Não tem absolutamente nada a ver. E aí eu conversei com ela e ela assim... Aí ela me pediu sigilo absoluto, porque ela não queria que isso influenciasse tudo, inclusive não tivesse uma repercussão. E eu, claro, guardei o sigilo, mas eu conversei com ela. Eu falei assim, justamente por você ser uma líder, é que você tinha que levar isso a público.
Sim. Eu não obriguei ela de forma nenhuma, que é assim, a decisão dela, Claro. óbvio que eu respeito. Mas em um determinado momento, eu me permiti falar isso com ela. Eu falei, justamente por você ser uma líder e ser uma pessoa que lidera as pessoas, é que você deveria levar isso a público. Porque não é uma doença do espírito. Não é um problema espiritual. Não é. Depressão não é problema espiritual. Fobia não é problema espiritual. Emoções fortes, desagradáveis que a gente está sentindo não são problemas espirituais. Então eu sempre falo para as pessoas, se você está com um problema espiritual, busca a sua fé. Está com dor de dente, vai ao dentista. Está com a fobia, vem para cá, que a gente resolve. Ótimo. A gente tem, assim, muita gente conhece o Padre Fábio de Mello, né? Ele é muito, muito conhecido, acho que no mundo inteiro. Então, a gente vê, assim, né, que se fosse um problema, por exemplo, a depressão fosse um problema espiritual, a gente pensa, poxa, então o padre não deveria ter, né, esse tipo de doença, né? E o Padre Fábio teve, ele buscou ajuda, né? Porque ele é um padre, mas ele também é um ser humano. E isso não está ligado a só porque ele é um homem religioso, ele não vai ter. Ele não vai ter esse tipo de coisa, né? Que às vezes as pessoas pensam, nossa, mas ele é padre, teve depressão e passou por isso. Sim, ele também passa, porque isso não está, é o que você acabou de falar, né? Sim, eu espero que isso cresça, sabe? Que as pessoas entendam que problemas da mente não são problemas espirituais. Isso é bem comum mesmo assim. As pessoas fazerem essa confusão. Né? Depressão. Não, vai orar, vai rezar. Não, gente, pode orar, pode buscar apoio na sua fé, mas igual eu gosto de dar esse exemplo, é dor de dente. Se o dente está doendo, a gente nem titubeia, corre para o dentista. Sim. Então, se a mente está doendo, procura os profissionais da mente também. E não tem vergonha nenhuma nisso, procurar ajuda. Ótimo. Anderson, me gerou uma dúvida aqui. Qual que é a diferença porque você estava falando de reprogramar a mente, tudo, né? E aí você deu um exemplo aí de que a gente não pode apagar a emoção, apagar o trauma e tal. Qual que é a diferença de reprogramar e apagar? Você tomou um chá de boas perguntas hoje? Eu adoro essas perguntas suas de improviso. Apagar. Primeiro, tem como. Inclusive, já estão fabricando medicamentos para apagar a memória. Isso é possível. Primeiro, nossa, vou falar sobre isso. Isso vai ser interessante. Eu não sei se esse medicamento já está aprovado. Eu fiquei até com medo agora. Eu lembro quando saiu a matéria que estava em fase de testes já, teste em humanos. Medicamento para apagar a memória. Então, assim, isso é possível. Como é que funciona? Eles pedem para a pessoa lembrar de uma coisa. Pensa aí numa coisa, qualquer memória, resgata a memória. Quando a gente pensa na memória, aí vem imagens, vem cheiros, vem lembranças auditivas. Estava tocando tal música em tal lugar. Ou não, teve fulano que gritou comigo e tal. E vem até a memória auditiva, vem as imagens, vem às vezes sensações físicas juntos com aquela memória. Quando a pessoa está lembrando, aí eles injetam o medicamento. E aí essa memória é apagada. Que louco, né? Que louco. Por que isso é possível? No processo de lembrar, ele funciona assim. O que está armazenado está lá na memória de longo prazo. Quando você lembra de uma coisa, existe uma grande chance de, quando você está resgatando essa memória, você inclusive alterar ela. É um processo muito delicado, inclusive. A gente faz isso o tempo todo. Quando a gente está lembrando de coisas, existe uma grande chance da gente, aos poucos, ir alterando aquela memória. Nuances, alguma coisa vai sendo alterada na memória. É diferente de um computador. Se a foto está lá, gravada lá, por exemplo, no celular, tem lá a foto, todas as vezes que você abre a foto, ela está igualzinha nela. Ela não muda. Tipo, nossa, cada vez que eu abro essa foto, ela está diferente? Não. Você abre, ela está igualzinha. No nosso cérebro, quando a gente resgata uma memória, ou, por exemplo, traz a foto lá na memória, o que acontece? Ela vem para a consciência. Eu estou aqui lembrando de uma imagem do meu passado. Depois que eu lembrei, ela é regravada de novo. Aí que mora o perigo de eu alterar. Perigo não, é um processo natural da nossa mente. Todas as vezes que a gente lembra de uma coisa, isso vem para a memória
e depois é regravado. Nesse processo de regravar é que entra o medicamento e apaga. E não permite que essa memória seja regravada. Por isso que o medicamento consegue apagar uma memória específica e não apagar, por exemplo, o seu cérebro inteiro. Porque ele interfere só nesse processo de regravação. Imagina que seu celular, toda vez que você abre uma foto, não é assim, tá? Mas é como se fosse isso. Todas as vezes que você abre uma foto, é como se você estivesse tirando a foto de novo. É isso que acontece no nosso cérebro. Todas as vezes que você traz para a consciência e depois vai guardar de novo, é como se fosse uma foto que está andando. Ela vem para lá e para cá e está se desgastando ou reforçando. A gente pode reforçar memórias nesse processo de regravar. É igual quando você tem um arquivo que você vai no salvar como, né? Se você fizer alguma alteração, ele já vai alterar. Exatamente. Ali. Nossa, eu adorei. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí, o medicamento trabalha nisso. Ah, a pessoa trouxe a memória está aqui. Ah, beleza, já lembrei, pronto. Quando o cérebro vai regravar, o medicamento entra e não permite que a memória seja regravada e aí some. Então, por isso que existe técnica, inclusive, para apagar memórias. Porque a gente aproveita exatamente desse... Sabe isso que o medicamento está fazendo? Tem técnica para a gente fazer isso sem ter que injetar uma coisa na sua veia. Isso desde a década de 80 a gente já sabe disso. Nossa. Só que não é saudável. Não é. Você perguntou a diferença entre apagar uma memória e reprogramar. Por que reprogramar é muito melhor? É muito corriqueiro aparecer para mim, por exemplo, mulheres que sofreram com um término muito traumático. Nossa, o que aparece para mim de namorada que teve um término muito traumático com um ex-namorado e não consegue superar isso, não consegue seguir em frente, ter um novo relacionamento, ou se tem um novo relacionamento, traz os fantasmas do passado para esse relacionamento, e aí se ela foi traída, aí agora fica o tempo todo vigiando o atual, que às vezes, por exemplo, o atual aqui é um cara legal, gente boa, mas ela fica tratando como se fosse um traidor, porque tá trazendo isso. Então, nossa, o que aparece para mim assim de moças, de mulheres que têm esse tipo de problema assim de ou nem conseguir se relacionar mais com ninguém. De tanto que o anterior foi traumático, principalmente o término foi traumático, geralmente o que elas me pedem? Anderson, apaga esse FDP da minha vida. Eu quero que você suma com ele, eu não quero nem lembrar. Se eu ver ele na rua, eu não quero nem reconhecer. Eu não sei quem é essa pessoa mais. Eu falo, tem como, mas eu não vou fazer isso. Aí a pessoa, não, tem como. Eu falei, tem. Ela, não, então, por favor, faz. Eu, não faço. Não faço, porque seria uma tremenda irresponsabilidade fazer isso. Não, Anderson, mas eu... Aí a pessoa começa a chorar, eu quero esquecer aquele desgraçado, meu Deus, não sei o quê. Eu, não, você não vai esquecer. Eu falo, vou te fazer uma coisa melhor por você. Ela, tá, o quê? Vou te ensinar a superar isso. Porque se apagar a memória, a pessoa perde o aprendizado. Aí acontece isso, de a pessoa ter recaída, de voltar com o FDP lá, de perdoar a pessoa. Perdoar é bom, mas assim, perdoar e voltar e cair nos mesmos erros, com os mesmos problemas. Isso, se a gente apaga a memória, a pessoa perde o aprendizado. Eu falei para ela assim, olha só, se a gente apagar totalmente a memória do trauma que você teve com ele, o que vai acontecer? Você vai ser a mesma pessoa que você era antes mesmo de ter se apaixonado por ele. Você vai ser. Porque se eu apaguei esse período aqui da sua vida, o que acontece com você? Você volta a ser aquela mulher que se apaixonou por ele. Então, talvez daqui a pouco você encontre um cara igualzinho a ele, muito semelhante, e o que vai acontecer? Vai se apaixonar de novo por um FDP igualzinho a ele, e vai cair nos mesmos erros e fazer tudo de novo, e aí você vai ver esse ciclo se repetir novamente, de você se envolver com uma pessoa abusiva ou com uma pessoa sem caráter, porque você voltou a ser aquela mulher que se apaixonou por ele para começo de conversa. Então eu falei, apagar a memória seria tremendamente desastroso, porque você estaria suscetível a isso. Então o que é melhor? Ao invés de apagar a memória, reprogramar a memória. Então, o que é reprogramar a memória? Por exemplo, não a memória, mas reprogramar essas experiências em relação à memória. Por exemplo, a gente foi lá,
reprogramou toda essa memória dela para ela tirar aquela carga emocional. Assim que eu terminei a técnica, eu falei, tá, me conta aí de novo a história lá do seu término, do trauma, como é que foi. Aí ela já conseguiu contar sem chorar, sem se estressar, sem ficar com raiva, sem ficar xingando o cara o tempo todo, assim. Sabe uma pessoa que está contando uma história que parece que nem é dela? Parece que eu estou contando a história de outra pessoa, porque eu não me emociono, não fico triste, não fico querendo matar a pessoa, não dispara várias emoções, não dá vontade de chorar a pessoa. Não, o que aconteceu, Anderson? Ó, eu me relacionei com ele e tal, aí chegou um momento que ele fez isso comigo, até que chegou o ponto que a gente terminou e tal, e tal. Aí ela contou de novo, a mesma história que ela me contou, chorando, querendo matar o cara, querendo que eu apagasse ele da memória. Ela me contou tranquila, serena e tal. Aí ela teve um choque nessa hora. Eu falei, você viu o que você me contou? A mesma história e você não sentiu nada? Aí ela, sabe, a pessoa sabe, dá um pulo na cadeira, ela, nossa, é mesmo? Ela falou, você tirou as palavras da minha boca. Eu não senti nada. Eu estou lembrando de tudo, está aqui na minha mente, estou praticamente vendo ele na minha frente e não estou sentindo nada. Nem raiva, nem ódio. Ela falou, é mais do que perdoar, é nada. Para mim, ele é nada agora, além de uma memória. Aí eu falei, isso sim. Isso. Porque, tá vendo? Tira a carga emocional. Tirei. Agora eu tenho só informações. Eu tenho uma história do que aconteceu. Ah, beleza. Quando aparecer um outro malandrão desse aqui, eu já tô safo. Não caio mais nessas historinhas, não. Não caio nessa cilada mais, não. Foge que é cilada, Bino. Hoje você tá demais. Foge que é cilada. Então, a pessoa mantém um aprendizado daquilo, mas ela reprogramou a resposta emocional. Ela não tem mais aqueles rompantes, não tem vontade de chorar, não tem rancor, não tem mágoa, não tem ressentimento. Tá vendo? Uma emoção que quando ela permanece girando aqui, que faz muito mal, é mágoa, ressentimento, essas emoções desagradáveis e que nos remetem ao passado o tempo todo. Porque, assim, tem memórias agradáveis que nos remetem ao passado. Nossa, essas são muito boas, né? Emoções que trazem sensações boas pra gente, coisas que a gente conquistas, coisas legais que aconteceram, beleza. Agora, emoções que nos remetem ao passado, como mágoa, ressentimento, culpa, lembrei. Sentimento de culpa. E que ele fica aqui. Putz, eu fiz tal coisa. Nossa, gente, que culpa. Nossa, meu Deus, e tal. Estou me sentindo muito culpado pelo que eu fiz e tal. Sabe por que a culpa que fica girando assim, ela não é saudável? Porque ela não te tira do lugar. A gente está olhando para o passado. Eu estou olhando para o meu passado e, ai, caramba, eu fiz aquilo. Nossa, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo. Não devia. Não... Tá, Anderson, mas se a pessoa não se sentir culpada, ela não vai continuar repetindo as mesmas coisas? Muito melhor do que se sentir culpado é, por exemplo, se sentir responsável. Sabe quando a pessoa fala, não, eu admito, isso aqui foi minha responsabilidade, foi eu que fiz. Você não consegue ver nas próprias palavras da pessoa que ela está quase dizendo que daqui para frente vai ser diferente? Tá vendo que quando eu falo, isso é minha responsabilidade, eu estou com os pés hoje, no presente, eu não estou olhando para trás, para o que aconteceu, eu estou olhando para hoje e falo, não, Natane, isso aqui é minha responsabilidade. Primeiro, foi eu que fiz mesmo. E eu me responsabilizo por agir diferente daqui para frente. Me perdoa pelo passado, me perdoa pela forma como eu agi. Reconheço que foi errada e me responsabilizo por fazer totalmente diferente daqui para frente. Tá vendo? Como é uma emoção muito mais útil. Por exemplo, ao invés de se sentir culpado por uma coisa que eu fiz, eu me sentir responsável por uma coisa que eu fiz. Verdade. Bem melhor. É um detalhe muito sutil. Se sentir culpado ou se sentir responsável por uma coisa que eu fiz. Entre me sentir culpado e responsável, eu prefiro me sentir responsável. Porque quando eu falo, eu sou responsável, então também sou responsável por agir diferente, ser diferente daqui para frente. E aí, de repente, você que está do lado daí também consegue olhar e falar e pelo menos pensar, não, se você realmente me provar que daqui para frente você vai ser diferente, então eu te dou uma segunda chance. Traz até mais leveza, né? Sim. E aí, agora a culpa não, a pessoa está olhando para o passado aqui, putz, por que eu fiz isso? E a pessoa, poxa, por que eu faço isso? E o pior,
Quando a pessoa fica com sentimento de culpa, ela tende a repetir o mesmo padrão. Ela tende a ficar no ciclo. Se sente culpado, se sente péssimo, ela dá um jeito de pelo menos aliviar um pouco essa culpa para ela não ficar sentindo isso o tempo todo. Só que quando ela está diante do mesmo contexto, ela vai lá e age igual. Porque ela não se responsabilizou pela mudança. Não trouxe leveza e continuou pesando aqui o dedinho. Sim. Então, tem umas nuances assim em relação à emoção que eu vou ensinando para as pessoas no método. Para, por exemplo, acaba com a fobia. E tal. E agora? Vamos lidar com nossas emoções de uma forma mais inteligente? Né? Tem a forma burra e a forma inteligente de lidar com as emoções. Então, vamos aprender uma forma mais inteligente aqui de lidar com as nossas emoções. Nossa, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Muito bom, gostei. Agora, eu queria saber quais são os tipos de abordagem. Por exemplo, vou falar de forma genérica, inclusive algumas, por exemplo, uma que eu não uso. Conversar sobre o assunto. Digamos que é fobia de altura. Vamos tentar conversar, olha só, tá vendo aqui, você está num elevador panorâmico, isso aqui foi testado por vários engenheiros, não tem perigo, esse elevador é o mais seguro do mundo e tal. Você está aqui na sacada de um prédio, olha, isso aqui é seguro, você não vai cair daqui e tal. Tá vendo isso? Pode funcionar para algumas pessoas, mas, primeiro, dá muito trabalho. Vai ter que conversar muito, conversar. O que essas conversas, por exemplo, um terapeuta que está usando essa abordagem, de conversar sobre o assunto e falar, olha só, tá vendo, é um lugar alto, mas é seguro. Você está numa ponte muito alta, mas ela é uma estrutura forte e tal. Tá vendo essa conversa? O que o terapeuta está tentando fazer é ressignificar. É mudar o significado. Lembra? Eu coloquei aqui a linha, de um lado está o significado e de outro lado está a emoção. O terapeuta está tentando trabalhar no significado. A gente precisa mudar o significado do que é alto. Hoje o significado para essa pessoa é medo, é pânico, né? Que é o que está na outra ponta da linha. Então a pessoa fica tentando ressignificar o que é um lugar alto. Olha, não precisa ter medo, não precisa entrar em pânico. E aí vai conversando. Essa é uma forma. E que tende a demorar a funcionar e que dá muito trabalho. E o pior, para cada fobia diferente, você vai ter que ter conversas diferentes. É quase que como se eu tivesse que desenvolver um método para cada fobia. Fobia de altura. Nossa, aí eu tenho que criar um diálogo, uma conversa sobre altura e tal. Beleza. Me tornei um especialista em conversar com as pessoas sobre fobia de altura. Aí vem alguém com fobia de cachorro. Nossa, aí eu tenho que criar outro método para fobia de cachorro. Olha só, tem cachorro que é perigoso mesmo, mas tem uns que não são. Tem uns filhotinhos que são tão bonitinhos e tal, não sei o quê. Aí chega alguém com fobia de aranha. E, nossa, agora eu preciso criar uma outra conversa. Tá vendo como não é estrutural? Eu vou ter que criar um método para cada. Isso demora demais. Uma outra abordagem. Vou falar pelo menos 3 hoje, então. 3 abordagens para acabar com a fobia. Uma é conversar, uma que eu não uso. Outra, que eu também não uso e não recomendo. Inclusive, eu recomendo que não use essa. É enfrentar na cara e na coragem. Tipo, vai lá e faz. Vai lá e enfrenta. Tem muitos bons terapeutas, tá? Eu vou fazer uma crítica aqui, mas, existem muitos bons terapeutas, existem muitos excelentes psicólogos, existem excelentes psiquiatras, mas em toda profissão tem os bons e os não tão bons assim, né? Essa psicóloga fez uma lambança com a moça. Não vou entrar muito em detalhes. A moça tinha uma fobia. Qual foi a abordagem dela? Não, vamos lá enfrentar, eu vou com você. E aí foi, falou, agora estava lá de frente, diante do objeto da fobia, e aí falou, agora vai lá e faz, né? E vai lá e passa em frente àquela coisa e tal. A pessoa, como estava com um profissional, confiou, foi lá, entrou em desespero, entrou em pânico, voltou, mas quando essa pessoa chegou a me procurar para contar isso, a experiência que ela teve lá com a psicóloga, ela desabou em chorar. Então, o que elas criaram nesse dia? Mais uma experiência traumática. Ela, além de todas as experiências que ela já tinha com a fobia, esse dia era um dos piores.
Eu falei assim, fala aí para mim 3 dias que foram para você os piores com a sua fobia. Ela, na primeira vez, que foi a vez, daí para frente eu passei a ter essa fobia, teve tal dia, ela falou, nossa, mas um dos piores também foi No dia, o que dia a com a psicóloga. Então, assim, eu realmente não recomendo. Assim, enfrentar na cara e na coragem, vamos lá, que hoje você vai enfrentar e hoje vai ser o dia que não faça isso. Em raros casos Isso. a gente ouve dizer que deu certo. Que deu certo. Raríssimo. E eu tendo a dizer que talvez era uma fobia mais fraca quando funciona. Porque se for uma fobia forte mesmo, Não vai funcionar. a tendência é que vai ser mais um dia que a pessoa vai ficar traumatizada. Tipo assim, teve tais dias que isso... Para ela, esse era um dos piores dias. Tanto é que, para falar desse dia, ela desabou a chorar, para me contar desse dia. Desabou a chorar. Então, mais uma vez, existem excelentes psicólogos, excelentes terapeutas, não estou generalizando de forma nenhuma, mas essa mulher, nossa, ela fez uma lambança mesmo, uma lambança. Então, todas as áreas têm, né? Bons e não tão bons assim. E aí depois a gente fez o método, a gente fez no mesmo dia eu pedi para ela, me conta de novo aquela história lá e tal, do dia que você foi lá com a psicóloga. Aí ela já contou sem chorar. Nossa, que bom. Já contou sem chorar, já contou sem se desesperar, já contou. Eu falei, nossa, já evoluiu bastante já. Só de não chorar já estou gostando. Só de, por exemplo, estou conversando sobre a minha fobia e não estou mais chorando. Sim. Nossa, isso. E aí seu inconsciente vê isso, o inconsciente está aqui, vigiando. Fala, nossa, olha só, então não gostei disso. Aí o inconsciente vai lá e intensifica isso. Tipo assim, não, põe mais confiança aí, põe mais segurança, põe mais emoções boas e tal. Então o nosso inconsciente está ajudando também o tempo todo. Mas essa história é uma história que, inclusive, eu me emociono ao lembrar. E uma, que é a que a gente usa, uma das que a gente usa, tá? É a desassociação. Né? Não tem um processo de associação que eu ligo uma emoção com um objeto, com alguma coisa. A desassociação é isso, é quebrar essa linha, é desfazer essa conexão. Então, às vezes a pessoa fala assim, Anderson, você diminuiu muito aquela emoção e tal. Na percepção dela é isso, o medo abaixou. Ok, pode interpretar assim, tá certo. Mas o medo, ele está lá. Ele agora só está guardado. Está guardado e tudo. Por exemplo, apareceu um bicho aqui realmente perigoso, sei lá, uma cobra venenosa e que está solta. Nossa, dispara o medo, dispara mesmo e corre. Que bom que que ele está lá guardadinho para ser usado nos momentos certos, E não, por exemplo, ter um ataque de pavor como se fosse uma cobra, mas na verdade é um grilo. Né? Então, não, aí está usando no lugar errado. Então, essa desassociação do método é o que torna ele muito elegante, o método, e principalmente funciona em qualquer fobia. Porque eu não estou preocupado com o objeto da fobia, eu estou preocupado com a conexão. E aí a gente desfaz essa conexão, o medo acaba. Você até fala de associação, acho que no primeiro podcast, né? Você deu um exemplo bem legal lá de repetir ali um pouco. Né? Lá no podcast 001. Isso, no primeiro podcast. Quem quiser vai lá e assiste. Verdade. A gente explicou muito sobre a associação nesse dia e como que gruda mesmo o medo e o objeto da sua fobia. Exatamente, lá ficou bem claro nesse podcast. Mais alguma dica? Sim. Dos tips? Mais uma dica extremamente importante. Siga a gente aqui nos canais, se inscrevam e curte a gente lá também. Segue a gente no Instagram, @AndersonCuba. Isso aí. Mais um podcast finalizado.